Vamos conversar sobre sustentabilidade hoje? Você sabe com quantos R se escreve sustentabilidade? Não? Então assiste essa live que você vai saber, eu conto para você. Meu nome é Marta, sou artesã, designer de joias e acessórios e objetos de decoração feitos a partir de materiais reciclados. Eu trabalho com cápsulas de café, com vidros, com cordas e com aquelas coisas que você achava que iria descartar, eu transformo em beleza, felicidade e carinho. Bora falar sobre sustentabilidade? Vocês estão me ouvindo bem? Aproveita para mandar o aviãozinho para os amigos para chamar para essa live, porque vai ser muito massa. Estou chamando aqui o pessoal também. Vai ser muito legal. E aí a gente vai conversar sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra que a gente ultimamente tem escutado bastante. Mas ela não é uma palavra muito nova, ela deve ter mais ou menos uns 40 anos, né? Desde a década de 80, mais ou menos, a gente vem falando de sustentabilidade. E eu pensei em falar de sustentabilidade e ODSs, mas eu vou deixar para falar das ODSs no mês que vem, numa próxima live. Nessa live, eu vou conversar só sobre sustentabilidade. Oi, boa noite, seja bem-vinda. Meu som tá bom? Espero que sim. Dá uma forma para mim se está escutando direitinho, por favor. Bom, desde que a gente se entende por gente, né? Desde que a humanidade é a humanidade, a gente tem... Que vem numa próxima live. Peraí só um minutinho, gente. Eu vou conversar só sobre sustentabilidade. Oi, boa noite, seja bem-vinda. Meu som tá bom? Desculpa. Então vamos lá. Desde que a gente existe, desde que a humanidade existe, a gente utiliza os recursos naturais. Só que, com o passar do tempo, a humanidade foi crescendo em número. E o planeta continuou o mesmo. E a gente continuou utilizando os recursos naturais. Mas num dado momento, a gente entendeu que a gente só tem esse planeta. E que se a gente usar todos os recursos naturais, a gente não vai ter planeta para morar. Então a gente precisa cuidar desse planeta. O conceito de sustentabilidade, ele está muito ligado com alguns outros conceitos que a gente vem conversando aqui. O de consumo consciente, economia circular, a questão do descarte consciente. Todos eles estão intrincados no conceito de sustentabilidade. E o conceito de sustentabilidade busca um equilíbrio entre a realização das nossas necessidades, porque a gente precisa das coisas, né? E a manutenção a manutenção... Oi, Ana, boa noite! E a manutenção do meio ambiente. Então, a gente equilibra necessidades dos seres humanos com o meio ambiente. Daí surge o conceito de sustentabilidade, né? Que uma coisa é sustentável quando ela atende essas duas coisas. Ela atende às necessidades humanas e atende à redução de recursos naturais. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. A gente está conversando sobre sustentabilidade. Eu falei que vou dividir essa live em duas, porque eu ia falar de sustentabilidade e falar das ODSs da nossa Agenda 2030, mas eu vou falar de ODS Agenda 2030 para o mês que vem, para que a gente possa conversar sobre sustentabilidade. Ao longo do tempo, a gente veio aprendendo que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Hoje, nas escolas, as crianças aprendem educação ambiental. Na minha época de escola, a gente não aprendia isso. Eu sou de uma geração que viu o boom dos descartáveis. Então, eu fiz a transição das garrafas de vidro de refrigerante, por exemplo, você só podia comprar refrigerante com os cascos, para a transição das garrafas PET, que você chega na loja e você sai com uma pack de refrigerante, sai com uma pack de cerveja e não precisa devolver. Você vai para algum lugar, você usa copo de plástico
depois você joga fora. Você vai comer numa lanchonete, você usa aqueles pratos de plástico, garfos de plástico, depois você joga fora. Só que isso tudo a gente joga fora, como eu sempre digo, fora da casa da gente, fora da lanchonete, mas dentro do planeta. Isso vai se acumulando em algum lugar. Isso vai se acumulando nos nossos oceanos, isso vai se acumulando nos nossos lixões, vai se acumulando. E para reduzir isso, o conceito de sustentabilidade veio à tona. Então, desde a década de 80, a gente fala disso. Lá na década de 80, a gente só tinha 3 R's, que era reduzir, reutilizar e reciclar. Com o passar do tempo, a família dos R's aumentou. Então, tem pessoas que falam em 6 R's, em 7 R's, em 10 R's. Eu hoje vou contar para vocês que, para mim, sustentabilidade se escreve com 7 R's, que é repensar, respeitar, responsabilizar-se, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar. E aí eu queria ver com vocês cada um desses R's. Então vamos começar pelo repensar? Eu vou estar lendo aqui que é para não me perder, tá? O repensar significa pensar novamente, reconsiderar. Com esse R, eu te convido a refletir sobre os seus hábitos, sobre o teu modo de consumo. E não vale dizer, eu sempre fiz assim. Síndrome de Gabriela não existe. Boa noite, Drica, seja bem-vinda. Síndrome de Gabriela é aquela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso não existe. Hábitos são comportamentos. Comportamentos a gente aprende. Se a gente aprende comportamentos, a gente pode estar sempre aprendendo. Então, se eu uso canudos de plástico, eu posso aprender a não usar canudos de plástico ou usar canudos de bambu, canudos de alumínio, ou simplesmente não usar, porque tem bebidas que você não precisa dos canudos. Boa noite, Drica, seja bem-vinda. A gente está conversando aqui sobre sustentabilidade. Gente, desculpa, eu tô com uma alergia danada hoje. A gente está conversando sobre sustentabilidade e eu disse que sustentabilidade se escreve com 7 R's. E eu tô convidando agora, com o primeiro R, que é repensar, a vocês repensarem os hábitos. Será que tudo que eu faço faz bem para o meio ambiente? Será que tudo que eu faço é legal? Eu vou deixar um planeta mais limpo para mim quando eu ficar mais velha? Eu vou deixar um planeta mais sustentável, mais bonitinho para o meu filho, para os meus netos? Como é que eu vou deixar esse planeta? Ai, que bom, Drica, que você é gestora ambiental, então me ajuda aqui. Vou te alugar, né? Eu encontrei vários R's, mas assim, eu preferi compilar só em 7, porque eu acho que os outros são mero desdobramentos, né? Então, nesse R de repensar, é a gente parar e pensar. Gente, quando eu vou tomar um suco de laranja, eu preciso realmente do canudinho? Eu tenho uma amiga que me falou, eu vou tomar suco de laranja no canudinho porque o copo pode estar sujo. Mas se o copo está sujo, o suco que está dentro do copo que você vai beber no canudinho vai vir sujo. Então, canudinho ou não canudinho, não interfere. Então, vamos começar a repensar as desculpas que a gente dá para usar. Tem um negócio que eu acho um absurdo, que é aquele pegador de pipoca de plástico. Para que isso? Depois você limpa a sua mão. A gente anda com álcool gel agora na bolsa. Precisa daquele pegadorzinho. E aquilo ali vai pro lixo. Então, assim, tem coisas que não foram planejadas por uma coisa que não existe, né? Então, vamos repensar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Aproveita e repensa. Não precisa botar aqui, não. Quais são os hábitos que você acha que pode mudar? Respeitar, que é o segundo R, é ter consideração e se manter numa postura de observação.
Eu sempre ouvi dizer, e eu sou de uma geração do século passado, né? Eu nasci em 1900, então não sou da geração milênio, que o meu direito acaba quando começa o direito do outro, e vice-versa. Então, em uma sociedade onde a gente tem uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa, uma pluralidade de gêneros, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar a cultura do outro. Hoje eu ouvi um negócio muito bonito. Que para eu julgar o outro, eu tenho que ter trilhado o caminho que esse outro fez. Eu tenho que calçar o sapato desse outro e ver onde é que o calo aperta. Porque é muito fácil eu julgar e eu desrespeitar. É muito fácil. E aí desrespeitar vai desde respeitar o outro ser humano a desrespeitar a natureza. Né? Por que eu tenho que andar na grama se eu tenho um caminho de pedra entre a grama? Por que eu tenho que pisar na grama? Por que eu tenho que ir para a praia tomar minha água de coco e deixar o coco ali? Eu não posso pegar e levar ele para uma lata de lixo? Eu quero ter uma praia limpa, mas eu tenho que deixar uma praia limpa para o outro também. Por que quando eu estou no transporte público, estou lá lanchando, eu pego meu papelzinho, amasso e jogo no chão? Por que eu não ponho dentro da minha bolsa quando eu chegar em casa eu jogo na lata do lixo? Poxa, eu não quero um transporte legal para mim, limpo? Por que eu tenho que deixar sujo para o outro? Ah, porque tem gente que trabalha e limpa. O trabalho dessas pessoas vai ser mais fácil, inclusive, se eu ajudar na limpeza. Ele vai poder se preocupar com outras limpezas que vão ser até mais úteis do que tirar papel do chão que eu joguei. Então, vamos começar a respeitar o ser humano na forma que ele é, na beleza que ele é, porque cada ser humano é uma beleza singular, e a própria natureza. E se responsabilizar. Para muitas pessoas, esse é o pior dos R's. Eu sou responsável pelo meu planeta, eu sou responsável pela limpeza da minha casa, eu sou responsável pelos cuidados que eu tenho na rua, eu sou responsável mesmo quando eu faço sujeira. Um exemplo que tem, Adriana, vê se você me ajuda aqui. Quando tem inundação, você vê, cai aquelas chuvas, a gente teve agora Petrópolis, a gente viu no Nordeste, tem a parte da natureza, sim, que cai uma chuva maior do que a gente estava esperando. Mas tem a parte do ser humano também. A gente olha no Rio, aí tem sofá, tem roda de carro, tem um monte de coisa que não foi a natureza que jogou ali. Quando aqui a rua do Catete alaga, perto da minha casa, que cai 3 pingos de chuva, vira um rio, a gente vê um monte de lixo. Quem foi que jogou esse lixo? Foi a natureza? Não. Foi o ser humano. Então, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos, mesmo quando a gente se omite. Porque se omitir também é uma escolha. Se eu vou me omitir, tá tendo um desmatamento na Amazônia, por exemplo. Mas a Amazônia está tão longe, Marta. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, tem nada a ver com isso. Claro que você tem a ver com isso. Se você se omite, as coisas vão continuar acontecendo lá. Se você arruma formas de ter voz ativa, seja escolhendo melhores políticos, seja pleiteando e exigindo melhores leis, você está sendo responsável. E isso vai da Amazônia até jogar um papel no lixo. Marta, mas não tem lixeira. Gente, leva um saquinho plástico. Desde pequeno, eu andava com a minha mãe, se eu lembro, minha mãe levava uma sacolinha, ou dentro da bolsa dela, quando ela chegava em casa, ela tirava e jogava no lixo. E isso eu estou falando de antes da gente falar de sustentabilidade, porque eu era pequena antes de se falar de sustentabilidade. O recusar. O recusar, que é o quarto R, tem a ver com não aceitar
ou não conceder. Ou é verdade, a Adriana tá falando aqui que as pessoas não se importam e ainda chamam a gente de ecochatas. Somos ecochatas mesmo, Adriana, mas eu sou uma ecochata que bato no peito e falo que o tempo inteiro vou lá e enfio o dedo na ferida. Poxa, mas por que aconteceu isso? Por que o Lago do Machado enche? Ah, é porque tem uma má construção. Tem um pedaço que é mais baixo, então tem um desnível. Ah, porque os bueiros enchem. Tá bom. Mas os bueiros não enchem só de terra, de poeira. Os bueiros enchem de outras coisas. Se você for olhar um bueiro, tem coisa que Deus duvida que tenha dentro de um bueiro, mas tem. E aí, choveu, amigo. Já era, lascou, né? O pessoal mais antigo, o pessoal de 70 anos, falava que brincava quando chovia, fazia aqueles barquinhos e botava para passear, né? Mas as ruas eram de terra, então a água escoava, o papel dissolvia, né? Hoje em dia não dá. Hoje em dia você imagina quantos saquinhos de pipoca um pipoqueiro vende durante um dia ali na Praça do Largo do Machado. Vamos botar 80. Eu acho que 80 é um bom número. Se essas 80 pessoas fizerem uma bolinha e jogarem no chão, como é que vai ficar o chão? Então, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. Mesmo quando a gente se omite. Omitir, falar, eu não quero saber disso, eu não vou me omitir. Omitir é uma escolha e você tem que se responsabilizar por ela. Nossa, eu concordo com você. Deveria ser matéria obrigatória educação ambiental desde o jardim de infância. E acho que tinha que ser matéria para trazer para a família. Porque as crianças têm uma dificuldade enorme de ensinar para os pais. Porque a gente já se viciou em fazer a coisa errada. E isso vem de muito tempo atrás. Se vocês leem livros de história, o pessoal fazia seus xixis, seus cocôs e jogava pela janela, jogava pra rua, né? A coisa do jogar fora vem dali. Então, assim, desde a época lá de Dom João, a gente faz coisa errada. Então, as crianças têm um trabalho árduo de ensinar para os pais como é que tem que ser feito. Afinal, o planeta vai ser delas mais que da gente, porque eu já tô virando a curva, né? Eu fico mais um quê aqui? Uns 40 anos, uns 30 anos. Eles vão ficar muito mais tempo. Desde a época do Império, é isso aí, Drica. A gente, quando estuda história, a gente vê isso. O recuse, que eu estava falando, tem a ver com dizer não. E ele tá ligadinho com o repense. Eu preciso comer pipoca com aquele negocinho? Eu posso dizer pro cara, não, não quero não, obrigada. Eu preciso tomar refrigerante com o canudinho de plástico ou de papel? Eu posso dizer não, obrigada. Eu tenho meu canudinho aqui, olha, eu tenho um kit. Né? E eu tenho mesmo, eu ando com um kit. Né? Ou simplesmente pegar o copo e beber na borda do copo. Então, recuse. Porque assim, é muito mais fácil eu chegar no supermercado, comprar um monte daqueles iogurtinhos pequenininhos, do que comprar um iogurte grande e colocar numa garrafinha e mandar todo dia para a escola do meu filho naquela mesma garrafinha. Aí ele traz a garrafinha, eu lavo a garrafinha, põe um novo iogurte e ele vai no dia seguinte. É muito mais fácil. E assim, eu vou jogar fora. Joguei no lixo. O caminhão da Colurb magicamente vai passar aqui e vai levar para um lugar que eu não vou ver. Mas a gente vai ver. Então, aprendam a recusar. Dizer não é uma arte. Não quero, não vou aceitar. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. E mais um R da sustentabilidade é reduzir. Reduzir tem
tudo a ver com consumo consciente. Eu preciso disso? Eu moro sozinha, eu preciso comprar 10 tomates. Eu como meio tomate por dia. Eu preciso comprar 10 tomates. Não posso comprar 5 essa semana. Semana que vem eu compro 5. E aí eu permito que o outro compre também. E ele não estraga na minha geladeira, porque eu não vou dar conta de 10 tomates. Eu preciso comprar 4 caixas de leite se eu levo 4 dias tomando 1 litro de leite? Para que eu preciso de tudo isso? Boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Então, é reduzir mesmo. E aí, dá um trabalhinho, porque a gente tem que pensar. Tem que analisar. Ah, isso é bom, isso não é? E na redução eu vou falar uma coisa legal para vocês. Quando vocês reduzem o consumo, quando você reduz a coisa, vou trocar meu celular a cada 6 meses. É necessário? O celular, esse bichinho aqui, ele é prático, mas assim, ele não reduz, eu vou dizer para vocês, ele tem um monte de peças eletrônicas aqui que muita gente não devolve o aparelho para a empresa, porque eu vou devolver, não ganho nada. Não. Mas o que a empresa faz quando você devolve o aparelho? Ela abre e tira os componentes eletrônicos e põe num novo celular, em vez de tirar da terra. Mas, assim, voltando à questão da redução, eu já fui falar para outro assunto, vai abrindo janelas aqui ecológicas e eu vou embora. Da redução, eu preciso ter um telefone a cada 6 meses? Será que eu posso ficar 2 anos com o mesmo telefone? Já que ele está inteirinho, eu não deixei ele cair? Isso, financeiramente, essa redução, você vai ver como é que vai sobrar din-din no seu bolso. Porque assim, em vez de você comprar 10 tomates, se você come só 5 e estragar 5, você vai ter que pagar pelos 10. Se você tiver trocar o celular a cada 2 anos, quando você trocava 5, então você vai ter uma graninha extra no seu bolso. Dá até para eu pedir empréstimo. Nossa, Leandro, você conhece pessoas que trocam de mês em mês? Caraca. Eu espero que elas levem ou doem o celular que ainda está em bom estado para alguém, né, e alguém possa usar, ou então que elas levem lá nas empresas para que sejam utilizados. Outro R que eu trouxe para a gente conversar é o reaproveitamento ou a reutilização. Esse R eu uso de monte, porque isso aqui que eu estou no pescoço são cápsulas de café que eu reutilizei para fazer um colar. Cápsula de café que eu reutilizei para fazer brinco. Então, o que mais eu faço é reutilizar objetos e transformar em outras coisas. Reutilizar ou reaproveitar, e aí reaproveitar serve para comidas também, serve num âmbito maior. Você utiliza de novo. Você dá um novo objetivo para aquele objeto que teoricamente já teria perdido a vida útil. Eu também só troco meu celular quando ele pifa. Quando ele dá ruim, eu troco. E mesmo assim ainda faço uma força. Se trinca a tela, eu ainda fico com ele até o touch não funcionar. Por exemplo, quem nunca utilizou um potinho de vidro de maionese, de palmito, não sei o quê, para botar outra coisa dentro? Conta pra mim se você já utilizou um pote de alguma coisa para colocar outra coisa dentro. Quem nunca utilizou vidro de perfume, aqueles vidros bonitos, né, para enfeitar a penteadeira?
que o perfume acabou, você põe um negocinho colorido ali dentro, ou então deixa o vidro do jeito que tá e e deixa na penteadeira. Gente, isso antigamente, eu lembro da penteadeira das minhas tias, que tinha muito disso, tinha umas teteias, né, os bonequinhos, e tinha os vidros de perfume bonitos, né? Que acabava o perfume, ela deixava o vidro de enfeite. Isso é reuso. Opa, peraí. A dica botou aqui em Portugal, o lixo é todo reciclado, mas em compensação, eles colocam um saco de pão, por exemplo, cada pãozinho vem dentro de um saquinho, entre outras coisas. Quer dizer, eles reciclam, mas assim, eles produzem mais lixo, né, Adriana? Então, em vez, eles fazem uma parte, acertam de um lado, mas erram do outro, né? Porque assim, não adianta nada você reutilizar, você reciclar, se você continua a produzir lixo. O ideal, desculpa, gente, tá coçando muito o nariz. O ideal é que você reduza também, né? Até porque um dos R's é reduzir, né? Então você reduz a produção de lixo. Então, e você reduz a produção de lixo justamente, né? Recusando coisas, reutilizando. Ó, a Adriana falou que tem uns potes de biscoito lá de Portugal que são ótimos para guardar coisas. Cara, brinquedo de criança. Quem nunca guardou brinquedo de criança dentro de pote de sorvete? Quem nunca utilizou pote de sorvete para botar feijão? Atire a primeira pedra. Penteadeira é antiga, sim. Eu adoraria ter uma penteadeira no meu quarto, é que não tem espaço. Eu não tô velha, não. Eu tô cada vez mais consciente. Afinal, eu sou do século passado. Não sou milênio. Então, reaproveitar, reutilizar, não precisa ser fazer artesanato, que nem a Marta faz. Basta você começar a aproveitar coisas. Existem umas lojas aqui no Rio, acredito que em Portugal também tenha isso, que você leva o seu pote, né? Por exemplo, sem fazer comercial já fazendo, a Casa Pedro é uma loja dessas. Você leva o seu pote e você compra a granel dentro do pote. Ela vai, pesa o pote vazio, ajusta lá a tara e volta com o pote cheio e aí você paga a quantidade que tem dentro do pote. Eu faço isso direto. Eles fazem isso direto. E aí você reduz o número de potinhos plásticos indo, porque você está levando o seu potinho, mesmo se ele for de plástico, ou de vidro, seja lá do que ele for, você está reutilizando, né? Quando a gente reutiliza, deixa eu ver o que mais que a gente pode reutilizar. Gente, dá uma ajuda aqui que fugiu. Ai, que lindo que no mercado não tem sacolas em Portugal, amei! Pois é, antigamente, quando eu era bem mais nova, as pessoas iam para o mercado e um era sacola de papel e outros as pessoas levavam suas próprias sacolas. Eram umas sacolas de lona, maneiraças. Aí veio as sacolas plásticas. Facilidade da sacola plástica, né? Passando no mercado, enchia a sacola e trouxe. Não precisava levar sacola. Mas o que eu faço com essa sacola depois? Eu posso utilizar essa sacola para botar lixo? Posso. Mas eu posso utilizar essa sacola para ir de novo no mercado comprar. Eu posso fazer isso. Eu adorei saber que em Portugal, as pessoas utilizam sacolas, levam suas próprias sacolas. A gente pode fazer reuso de roupa, gente. Aquela blusa que a gente dá um upgrade, tira a manga, vira outra coisa. Aquela calça jeans que a gente corta, vira uma bermuda.
aquela saia longa que a gente corta, vira uma saia mais curta, porque manchou a barra, vira uma saia mais curta. Isso tudo é reuso. E o último dos 7 R's é o famoso recicle. Esse aí já é um processo mais complicado, porque o processo de reciclagem é diferente do processo de reuso. No processo de reuso, por exemplo, o pote, ele continua sendo um pote. Eu não desfaço ele para ele virar outra coisa. Na reciclagem, eu desfaço, eu desmonto. Por exemplo, uma folha que é reciclada, ela é desmontada, né? Ela vira uma massa, né? Eu também já fiz muito cortar calça, Leandro. Era a calça que a barra desviou, rasgou embaixo, cortou e virou bermuda. Eu já fiz muito disso, né? No reciclar, diferente do reuso, que é esse de cortar a barra da calça, cortar a manga que manchou, era uma camisa de manga, eu vou e corto aqui para ela ficar, passo um negocinho. Mulher gosta muito de fazer isso. Quando a gente faz a história de customizar, vai ter uma festa que você ganha a camisa. Aí você chega lá, não tem ninguém com a camisa, tirando os homens que vão com a camisa do jeito que tá, né? Alguns até fazem a customização. Uma mulher sempre faz customização. Ou corta a manga, ou corta aqui, ou faz baby look, ou amarra aqui. Dá sempre uma mudada. Então, isso é muito comum, né? Na reciclagem, voltando a falar da reciclagem, eu preciso desconstruir a peça. Então o papel ele vai sofrer um novo processo e virar um outro papel. O vidro, ele é moído e vira um novo vidro. O plástico, ele passa por reações químicas e vira um novo plástico. Desculpa. E a gente vê garrafas PETs, tem umas que são bem durinhas, tem umas que são mais molengas. As molengas é porque elas já foram recicladas, então elas já estão com plástico mais fininho, né? Aí eu queria perguntar para vocês, qual desses R's que eu falei é o mais complicado para vocês? Para um pouquinho e pensa. Tirando o reciclar, que ele precisa de uma coisa mais complexa, né? Os outros 6 R's, que eu vou ler de novo para você. Repensar, respeitar, responsabilizar-se, recusar, reduzir e reaproveitar. Qual desses R's? Precisa responder aqui no chat não, mas pensa assim, poxa, qual desses R's é mais complicado para eu fazer? Pô, Marta, eu não faço nenhum desses. E agora? E aí eu vou dizer para você que você pode começar de uma forma simples. Começa por um. Escolhe o que você achar menos complicado e começa. Eu acho que repensar. Já que tudo começa no pensamento, vou parar, Marta, e vou pensar os meus comportamentos mais simples. Poxa, eu jogo lixo todo misturado. Será que eu não posso separar em lixo orgânico e não orgânico? Isso já é coisa pra caraca. Vou te dizer que muita gente não faz isso. Então, se você fizer já repensar nesse comportamento, né? Vou ligar o chuveiro só quando eu estiver debaixo dele. E aí, quando eu for passar o sabão e for ensaboar a cabeça, eu vou fechar o chuveiro para fazer isso. Aí depois eu vou abrir de novo. Olha a economia de água. E olha a economia de din-din também, tá? Não é só da água, não. No bolso também vai ficar feliz. Então, pensem como é que fica para vocês. Essa live eu quis fazer mais enxutinha. Eu ia falar das ODS também, mas aí ia acabar embananando. Aí eu quis trazer só 7 R's para que a gente pense. E que a gente seja eco-chato, como disse a Adri. Vamos ser chatos, sim. Se ser chato é salvar o nosso planeta, tamo junto. Vou ser chata pra caraca. Ser mais chata que pizza. Vou ser chata pra caramba.
Porque assim, para a geração de milênio, eu acho que o pessoal que nasceu em 2000 já é mais comum. Mas para minha geração, que foi uma geração que aproveitou todos os descartáveis, que era assim, não se preocupa não, olha, toma esse copo aqui de plástico, e tá bom, toma um refrigerante nele e joga fora, né? Isso é mais complicado. Então, me ajudem a mudar essa brincadeira que tá séria. O planeta tá precisando da gente. Então, bora partir para os 7 R's. Gente, obrigada. Eu queria dizer uma coisa para vocês que eu acho que cabe para todos nós, né? Eu sou uma pessoa sustentável em construção. Eu vou plagiar o Porchat. O Porchat diz que ele é um ser humano em eterna construção. Eu vou dizer que eu também sou um ser humano em eterna construção. E eu tô a todo momento aprendendo uma coisa nova sobre sustentabilidade. Eu sou dos anos 5. O que é anos 5, Leandro? Ah, lá vem Leandro me zoando. Oh, meu Deus, tô falando sério, Leandro. Eu sou uma pessoa assim, em construção mesmo. Então, o tempo inteiro eu paro. Quando eu sentei para estudar sobre sustentabilidade e olhar cada um desses R's, eu parei e falei, gente, o que eu tenho feito aqui? O que eu fiz aqui no repensar? O que eu fiz aqui no respeitar? O que eu me responsabilizo? Onde é que eu me omito? O que eu recuso? O que eu estou reduzindo? O que eu estou reaproveitando? E o que eu estou reciclando? Não, eu não sou dos 50 não, eu sou dos 70. É quase. Né? Mas, então vamos pensar. Obrigada para você que está aqui comigo. Né? Vamos ser ecochatos sim. E se você tá vendo gravado, vem ser ecochato com a gente também. Um beijo grande. Até a próxima. Tô tentando para próximo mês trazer, para esse mês ainda, próximo mês, ainda tá no início do mês, falar sobre constelação familiar. Então, vou torcer para na próxima live com o convidado a gente falar de constelação familiar. E para o próximo mês a gente continua falando sobre sustentabilidade, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada, gente.